Agora, nesse momento da história, a gente conhece uma evolução tecnológica primordial para os estudos, que é o nascimento da microscopia. Com isso, galerinha, o mundo novo surgiu. Um mundo que era desconhecido passa a ser conhecido. Leeuwenhoek, que era um estudante, ele desenvolveu esse equipamento colocando as lentes em uma peça de latão. Tá aqui, ó. É este o microscópio, o primeiro microscópio efetivamente a ser utilizado para estudos efetivos, estudos científicos. Já existiam estudos de outras pessoas, mas esse Leeuwenhoek, esse cientista, ele que começou a fazer esses estudos. Leeuwenhoek, ele observava e fazia as descrições. Só para vocês terem um conhecimento a mais, Leeuwenhoek que criou o termo, por exemplo, bactérias, porque as primeiras bactérias que ele estudou tinha formato de bastão. Então, bastão, bactérias, né? Hoje, para a nossa linguagem. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, o que será que a microscopia proporcionou à indagação do mundo científico? Ainda existia uma discussão sobre como é que essa vida teria surgido. Como é que a vida surge, tá? Então, vamos lá. Então, os seres vivos apareciam da seguinte forma. O senhor John Needham, ele disse o seguinte, que ele poderia... Agora a gente não está falando de animais multicelulares enormes, né? No caso do jacaré, do bicho da goiaba, né? Não estamos falando desses animais. Estamos falando de micro. Ou seja, é mais difícil a observação. Então, é mais difícil você conseguir chegar a uma conclusão. E aí, o senhor Needham, ele disse o seguinte, eu vou provar para vocês, olha só, galerinha, preste atenção. Eu vou provar para vocês que eu consigo criar seres vivos a partir de um caldo nutritivo. Ele pegou um balão, um recipiente de vidro, encheu esse recipiente de vidro com um caldo nutritivo, como se fosse uma sopa, né, que tinha nutrientes, aqueceu, tá aqui, ó, aqueceu essa sopa e deixou isso aqui aberto. Deixou aberto. Passaram-se alguns dias, o que acontece, galerinha? Surgiram micro-organismos aqui dentro. Ou seja, ele acabou de criar uma receita para criar micro-organismos. Será? Será? Não, né? Isso aqui, esse experimento, foi indagado pelos cientistas. E um dos cientistas que indagou esse conhecimento foi o senhor Spallanzani. Spallanzani, ele era um cientista que resolveu fazer um experimento para refutar o experimento de Needham. Ou seja, o que ele fez? Ele fez o mesmo experimento de Needham, tá aqui, ó, Needham, e fez o seu próprio experimento. Qual que foi a diferença do seu experimento? Ele colocou uma rolha obstruindo a entrada de ar, porque ele já imaginava que no ar poderia ter esses micro-organismos que em contato aqui poderia se reproduzir. Muito bem. Esse experimento, o senhor Spallanzani, ele está correto no que ele pensava. Realmente, a abertura do frasco aqui, ele vai propiciar a entrada desses micro-organismos. Só que, para refutar o seu experimento, os abiogenistas disseram o seguinte, ô Spallanzani, é claro que não vai surgir vida no seu experimento, no seu caldo nutritivo. Por quê? Porque você não deixou passar a força vital. E era o que, galerinha? O ar. E ele
não sabia como fazer para derrubar, para criar um experimento para refutar essa ideia da biogênese. Mas ele já tinha uma ideia muito importante, que era de que os seres vivos só poderiam surgir de outros seres vivos, diferentemente da teoria da abiogênese. E aí surgiu um senhor, o senhor Pasteur. Ele ganhou um prêmio, e esse prêmio poderia ser destinado a qualquer cientista que, de uma maneira científica, pudesse refutar a ideia da abiogênese. Lembrem qual era o grande problema do senhor Spallanzani? Que era a passagem livre da força vital, certo? Muito bem. Esse senhor, o senhor Pasteur, ele criou este experimento aqui que vocês estão vendo aí, e ele conseguiu com esse experimento refutar a ideia da abiogênese. É muito parecido com o experimento de Needham e o experimento de Spallanzani. Há uma diferença crucial. Então, em frascos, em recipientes de vidro, ele colocou esses caldos nutritivos. Esse caldo nutritivo, então, estava presente em todos os experimentos. Aqui os caldos nutritivos. Aí, ele que fez isso, com o aquecimento do vidro, né? O vidro, ele consegue fazer uma moldura desse vidro. Ele criou uma entrada de ar que é parecida com um bico de cisne, pescoço de cisne, que permitia a entrada da força vital. Entre aspas, né? Sabe que não é bem assim. Então, o grande problema de Spallanzani para explicar como não surgia vida era justamente a explicação dos abiogenistas que surgia vida. Então, o que Pasteur deveria resolver agora? Resolver como é que esse caldo nutritivo, com a entrada de ar, poderia surgir vida. Então, ele fez o quê? Os mesmos procedimentos de Needham e Spallanzani. Aqueceu o caldo nutritivo. Para que ele aquecer? Para que aquecer? Por que ele aqueceu esse caldo nutritivo? É uma técnica de esterilização. Matar todos os possíveis micro-organismos que estavam ali, presentes. Então, matou. Ficou um líquido estéril. De acordo com a teoria da abiogênese, o que aconteceria se tivesse a passagem da força vital em contato com esse caldo nutritivo? De acordo com a abiogênese, teria o surgimento de micro-organismos. E aí eu pergunto para você, será que foi isso que aconteceu? Nups. O que aconteceu, galerinha? Aconteceu que, após ter passado vários dias, o ar ter entrado pelo tubo, não surgiu vida. Então, os cientistas, espera aí, aconteceu uma coisa estranha. Como assim um caldo nutritivo em contato com a força vital e não surgiu vida? Isso mesmo, não surgiu vida. O líquido continuou a ser estéril. E eles indagaram, não, é porque você ferveu demais. Você acabou com o poder de criar vida desse caldo nutritivo. É claro que Pasteur já sabia. Alguns frascos ele quebrou o pescoço, né? Pescoço de cisne, que é esse tubo contorcido. E o que aconteceu quando ele quebrou? E alguns dias depois surgiram micro-organismos aqui dentro. Qual é a explicação? A explicação só poderia ser uma. Que esses micro-organismos viriam do ar e não era o ar. Vou repetir. Esses micro-organismos que surgiram aqui no frasco de Pasteur, eles estavam presentes no ar, que eles caíam na solução
encontravam um local propício para a reprodução e se reproduziam. Mas não era o ar que entrava em contato com o caldo nutritivo e dava origem à vida. Com isso, galerinha, com isso, o senhor Pasteur conseguiu refutar a ideia da biogênese. O que é refutar a ideia da biogênese? Que um ser vivo, ele só pode surgir de outro ser vivo. Essa foi a grande conclusão de Pasteur com seu experimento. Então, não existe como eu criar uma vida sem que ela tenha uma vida pré-existente. Então, isso, nesse momento, foi uma grande conquista no mundo científico e no debate científico. Resolvido o problema, galerinha? Resolvido o problema de onde surge a vida ou não? Não, né? Se um ser vivo surge de outro ser vivo, então vamos pensar. Uma formiga que teve origem, o pai da formiga, o vô da formiga, o bisavô da formiga, o tataravô da formiga, tá lá na formiga. Mas um dia vai ter que ter a primeira formiga que deu origem à segunda formiga, não é? E aí? Como é que a gente resolve esse problema? Como surgiu, então, o primeiro ser vivo? Hoje, então, professor, então Pasteur estava errado? Não, Pasteur não estava errado. A vida só surge a partir de outra vida. Mas agora a gente quer saber como surgiu a primeira vida. E aí surgiram as teorias para explicar esse surgimento da primeira vida. E volto a refrisar aqui para vocês. Não existe uma explicação estanque, uma verdade absoluta que explique como a vida surgiu, tá? Só para vocês ficarem ligados aí.